Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Mosaico Ecuménico da responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Em estúdio temos connosco a pastora Miriam Lopes, que vai refletir-se connosco sobre o texto ou os textos deste próximo domingo, 18 de setembro. Em particular, o texto do Evangelho retirado de Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 13. Pastora Miriam, uma vez mais, obrigado. Obrigada. O texto do Evangelho é o texto que lhe fala de um administrador sábio, para quem Jesus tem uma palavra curiosa. Vamos explicar um bocadinho o conteúdo e o que é que Jesus quer dizer com este texto. É um administrador, digamos que não administrou bem os bens do seu senhor, e Jesus conta esta história que realmente é muito interessante. É uma história ainda relativamente longa, portanto foi desvendado um escândalo que o mordomo, na ausência do senhor, tinha estourado os bens que não seriam dele, e despede-o. Aliás, E para ele ele percebendo que ia ser despedido, não é? Para ele entregar as contas. Para ficarem a saber quem é que deve a quem Claro. e o que é que tem portanto, no fundo das contas da herdade. E ele diz literalmente, já sei, já sei o que é que eu vou fazer. E então, ele foi junto dos devedores do senhor e pergunta, quanto é que tu deves? E ele diz, devo X. E ele diz, então reduz aí a dívida e põe só que deves só X, muito menos. E conforme cada um que ele devia, se calhar dependente da espécie, porque era paga as coisas em espécie, portanto era relativamente fácil também o mordomo ter gasto aquilo, porque não eram questões quantificáveis tão facilmente. O que acontece é que ele faz isso na perspectiva que, quando ele deixar de ter trabalho, como vai deixar de ter trabalho, ele precisa de granjear amigos que o recebam nas suas casas, uma vez que ele não sabe fazer outras tarefas mais duras do campo e pretende, no fundo, arranjar um futuro possível para ele. O mordomo, o dono da herdade, obviamente que ficou escandalizado quando soube que ele tinha sido fraudulento. Por outro lado, acho interessante como ele tem a sagacidade de pensar numa forma dele promover o seu futuro junto de quem o poderia acolher no futuro. Esse é o único ponto, no fundo, da história de contacto com aquilo que Jesus nos pode chamar a atenção. E ele diz, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Nos últimos tempos, nos últimos domingos, últimos meses, os textos bíblicos, as leituras de domingo, levam-nos sempre a ponderar onde é que investimos e onde é que nós preparamos o nosso futuro numa perspectiva da eternidade e daquilo que realmente nos sustenta essencialmente a nossa alma. E Jesus sempre vai relativizando os bens materiais, os bens que podem ter que ver até com os problemas que as pessoas investem às vezes muito em si mesmos. E pouco naquilo que nos dá realmente Ou seja, tudo o que é perecível. Tudo que é perecível, tudo aquilo que é fato, que não é verdadeiro, que não é fundamentado. Ora, aqui também é interessante que Jesus põe na boca do Senhor, os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E nessa perspectiva leva-nos a pensar que Jesus também considera que se calhar aqueles que querem servir a Deus podem não ser tão inteligentes, tão sagazes como este homem foi. E muitas vezes Jesus dá imagens de situações que nos pode parecer que ele está a elogiar um facto ilícito. Não é esse caso. É que a sagacidade das pessoas é que pode ser algo que pode inspirar aqueles que servem a Deus, que servem a luz,
encontrarem naqueles que pode ser o mamon, ou seja, alguém que está numa situação de pecado, mas se nós não fizermos amizade com essa pessoa, ou se essa pessoa não fizer amizade connosco, podemos pôr em causa o futuro eterno. E é isso que Jesus nos chama a atenção. Eu recordo que eu penso que nesta história, no fundo, o homem perdoa aos outros uma parte das suas dívidas. E eu pessoalmente considero que o ponto de contacto é só isto, não é a história, porque a história fala de uma pessoa que atua ilicitamente, é que Jesus é aquele que vem e que, em nome de Deus, também nos abaixa as nossas dívidas, também nos perdoa as nossas faltas e, portanto, nos permite nós termos menos dívidas para com o Pai Celeste. E o Salmo 79 termina com: não te lembres das nossas iniquidades passadas, pedem as pessoas a Deus. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa salvação, pela glória do Teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do Teu nome. Assim como nós dizemos no Pai Nosso, perdoa as nossas faltas ou os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores ou aos nossos pecadores. E eu penso que este é que é o ponto de contacto desta mensagem de Jesus. Obrigado, pastora Miriam, pelas suas palavras. Nós chegamos ao fim e, obviamente, o nosso desejo é de estar convosco em breve e assim vai acontecer. E até lá, até nos voltarmos a ver, fiquem bem, fiquem com Deus.